Salve, salve, meu querido aluno Alfartano, tudo bem contigo? Eu sou o professor Thiago Vidal, pintando na telinha para falar sobre ele, o nosso queridíssimo direito administrativo. Olha só, o recorte desse nosso bate-papo se dará em relação à lei de licitações. Ah, professor, lei de licitações a 8666? Negativo. Hoje trataremos da nova lei de licitações e contratos administrativos. Se aparecer o nomezinho lá, Marco das Licitações e Contratos, nós estaremos tratando dessa camarada aqui, Lei 14.133 de 2021. E aí você já deve estar se perguntando, professor, mas eu tenho a antiga Lei Geral de Licitações e tenho a nova. Por que eu só não estudo a nova? Se liga! A Lei de Licitações antiga, a 8666, assim como a lei que dispõe sobre o pregão, a lei do regime diferenciado de contratação, elas ainda terão vigência por um lapso temporal pré-determinado pela 14.133. Então, por mais que a nova lei de licitações tenha entrado em vigência, em abril de 2021, dia 1º de abril de 2021, lá nas suas disposições finais, ela traz de forma expressa que a legislação passada, essa que eu acabei de citar, ainda vigorará pelos próximos 2 anos. Perfeito? E olha só, formalmente vai vigorar a 8666, a 10.520 pelos próximos 2 anos. Porque na prática esse lapso temporal vai ser muito maior, né? Se a gente pegar a assinatura de um contrato depois de ultrapassados esses 2 anos, tem prazo para o cumprimento do contrato, a gente vai chegar lá no final da década de 20, frouxo. E o que a gente precisa então lembrar, saber e compreender sobre essa nova lei? Percebam, há muito tempo já se discutia a necessidade de uma legislação mais atualizada, compatível com os tempos modernos. E é exatamente nesse contexto, nesse âmbito, que o nosso legislador promulgou a 14.133. Fechado? Então, cuidado, tá? Primeiro ponto, a lei de licitações, o chamado Marco das Licitações e Contratos Administrativos, tá aqui. Só que a gente não pode esquecer, e aí já cabe a nossa primeira observação, ok? Antes mesmo da gente discutir o conceito propriamente dito, a observação é que a legislação anterior ainda está em vigência, ok? Em vigência. E quando eu falo lei anterior, 8666, a lei de pregão que trouxe, que regulamentou o pregão, que a gente vai ver que agora virou regra, ok? Como a adoção das modalidades licitatórias, a 10.520. A gente tem também a lei que trata sobre o regime diferenciado de contratação, perfeito? A 12.426. Então a ideia é essa, que exista concomitância na aplicação. Tá, então posso aplicar qual eu quiser? Exatamente essa ideia. Eu já vou tratar mais especificamente desse assunto. Tranquilo? Então, feita essa introdução inicial, é muito importante. Muita gente se pergunta, vale uma, não vale a outra, qual que cai no concurso? Se não houver expressa previsão no edital, podem aparecer as duas leis, ok? Tanto a 8666 quanto a 14.133. Fechado? Tranquilo? Beleza, professor, então não é mole não. Quem disse que seria? Perfeito? E é exatamente dentro desse raciocínio, para tentar esclarecer melhor sobre o tema, é que a gente vai já partindo do seu conceito, tá? O que é licitação? Qual que é a finalidade da licitação? Para que serve essa bagaça chamada licitação, professor? Percebam,
Quando nós estamos falando de administração pública, os servidores, os empregados, os agentes públicos como um todo, quando eles desempenham suas atividades, suas funções, eles o fazem buscando sempre o quê? Alcançar finalidade pública, interesse público, ok? E quando nós pensamos que a administração, ela também necessita fazer a contratação de prestação de serviço, a aquisição de determinados bens, ela, para que busque a proposta mais vantajosa no sentido de que alcance o interesse da coletividade, que traga um resultado mais útil, mais eficaz, ela vai abrir a oportunidade de todos aqueles interessados que têm interesse em contratar com a administração possam participar desse procedimento. Então, olha só que interessante. A regra para a administração pública, como ela atua, não em nome próprio, mas em nome da coletividade, é que ela realize licitação. Perfeito? Então, qual que é a ideia de licitação? Nada mais é do que um procedimento de natureza administrativa que visa a escolha da proposta mais vantajosa ou que traga o resultado mais vantajoso para a administração. Ah, beleza, professor. Então isso significa que a administração pública ela sempre busca o valor menor quando ela quer comprar e o valor maior quando ela quer vender? Negativo. E uma das principais mudanças que nós conseguimos enxergar com a nova lei de licitações foi justamente a expressão, a busca de um resultado mais vantajoso. Então a gente alia a ideia da antiga lei, a proposta mais vantajosa, e une com a ideia do alcance de um resultado, de uma efetividade na busca dessa proposta mais vantajosa. Ok? Inclusive, nós vamos ver que a busca da proposta mais vantajosa está erigida como um dos princípios expressos na Lei Nova de Licitações. Fechou? Então, olha só, como que a gente conceitua, professor, de forma bem sintética, para que a gente comece a trilhar aí o nosso raciocínio. Então, conceito, o que significa licitação? Ele pode ser encarado como um procedimento administrativo que busca alcançar a proposta, leia-se proposta, ou resultado mais vantajoso para a administração. Tranquilo. Só que olha só, eu sempre ressalto a ideia. O procedimento licitatório, o certame como um todo, ele tem que ser bom para a administração. Óbvio isso, né, professor? Porque a administração, ela titulariza o interesse da coletividade. Só que perceba, a licitação é uma via de mão dupla, na medida em que deve ser vantajosa para a administração, mas também que vise buscar alcançar interesse do particular. Como assim, professor? Então quer dizer que você pode direcionar um certame para beneficiar um particular? Negativo. Perceba, a administração pública, quando ela vai adquirir bem, contratar a prestação de um serviço, ela vai o quê? Remunerar. Obviamente, no mundo capitalista em que vivemos, funciona assim. Perfeito? Se ela vai pagar, alguém vai receber. Esse alguém que vai receber, o prestador de serviço, fornecedor do bem, ele vai almejar o quê? Vantagem financeira. Isso é óbvio, tá? Não adianta a gente pensar de forma contrária, beleza? Seria dar murro em ponta de faca. Os interessados que visam,
fornecer produtos, prestar serviço para a administração, são da iniciativa privada, eles almejam lucro. Ou seja, a licitação ela tem que ser vantajosa para a administração, mas também tem que ser atrativa aos particulares. E não só atrativa. A administração ela tem que conferir a oportunidade a todos os interessados para que venham a participar desse procedimento. Ok? Então, para a gente fechar o conceitinho aqui, ó, é o procedimento administrativo que busca alcançar a proposta o resultado mais vantajoso à administração, ok? E também, continuando aí o nosso conceitinho, e também visa oportunizar todos os interessados a contratar com a administração. Obviamente, desde que preenchidos os requisitos, ok? E a gente vai estudá-los aí nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada. Fechado? Então, olha só que interessante. Via de mão dupla, perfeito? Licitação. Busca a proposta mais vantajosa, alcançar um melhor resultado para a administração, mas também oportuniza todos que tenham interesse, desde que preenchidos os requisitos legais, para que possam vir a contratar com a administração. Ok? Se liga aí, olha só, é exatamente o conceito trazido pela professora Fernanda Marinella. A licitação é um procedimento administrativo destinado à seleção da melhor proposta dentre as apresentadas por aqueles que desejam contratar com a administração pública. Olha o bizu aqui, ó, e essa é uma das, entre aspas, grandes mudanças trazidas pela nova lei. A nova lei visa não somente assegurar a escolha da proposta mais vantajosa para a administração, mas busca também garantir a escolha da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso. Então, olha só, se liga, proposta mais vantajosa, resultado mais vantajoso, não necessariamente significa pagar menos para comprar, ou vender mais caro, ok, para dispor desse bem. Não é essa a ideia. Inclusive, a nova lei de licitações, ela extirpou as modalidades de licitação que eram ligadas ao valor dos objetos licitados. Olha só que interessante, ok? Então, a ideia sempre é trazer aquela via de mão dupla. Bom para a administração, tem que ser bom também para os interessados. Fechou? Pô, beleza, professor. Então, feita essa conceituação, ainda que breve, a gente já tem um norte, tá? E a gente vai passar, então, a análise de um segundo ponto importante. E aí a gente extrai esse ponto em relação à competência legislativa. Perfeito? Então, olha lá. Competência legislativa. Se liga, muita gente que estuda há um tempão não consegue ligar o direito constitucional com o direito administrativo. E aí, às vezes, acaba se perdendo. Então, olha só, compete privativamente à União legislar sobre normas de âmbito geral, de caráter geral, em relação a licitações e contratos. Então, perceba, cabe à União, que é pessoa jurídica de direito público, legislar sobre disposições gerais. O que isso significa, professor? Significa que o Distrito Federal, os estados, bem como os municípios, que são entes da federação, são entes federativos, também possuem capacidade legislativa para tratar sobre o tema. Olha só que interessante. Então, a competência legislativa, a gente parte da regra que está estampada lá na Constituição, é competência privativa da União, ok? Só que essa competência ela é privativa para dispor sobre normas
Normas gerais. Gerais de licitação. Perfeito? Isso não impede que a Lei 14.133 seja aplicado no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aliás, é justamente o que está expresso lá no início, lá nas disposições iniciais, que a gente já vai dar uma olhadinha da 14.133. Então perceba, normas que tratam de caráter geral, competência da União. Eu posso ter, por exemplo, aqui no município de Cascavel, no estado do Paraná, uma lei de licitações no âmbito municipal, que traga regras específicas, adequadas à nossa municipalidade, mas que guardem respeito às normas gerais. Ok? Então é muito comum você ver replicado vários artigos da Lei Geral de Licitações em legislação estadual ou legislação municipal e distrital. Perfeitamente possível, ok? Vem comigo aí de olho na telinha. É exatamente o que diz o artigo 22 da nossa queridíssima Constituição. Competência para legislar sobre normas gerais de licitação é da União. Compete privativamente à União legislar sobre. Olha só, inciso 27, normas gerais de licitação e contratação, ok? A gente já vai ver o âmbito de aplicação. O que é importante você ter em mente para a sua prova? Significa que compete aos estados, Distrito Federal e municípios legislar sobre licitação e contratos de forma específica, desde que respeitados os preceitos da Lei 14.133. Olha só, já funcionava assim, continuou funcionando assim, mas muita gente não tinha essa consciência de ligar o direito constitucional com o direito administrativo. Então, muito importante isso para a sua prova. Perfeito? Dependendo do âmbito do seu concurso, pode ter legislação específica que trata sobre licitações e contratos administrativos. Tem que ficar ligado. Perfeito? Show de bola, professor. Então, vamos colocar a observação aqui, ó. Observação. Ok? A Lei Geral... A Lei 14.133 trata de normas gerais. Cabe aos municípios, ao Distrito Federal e aos estados legislar de forma específica. Específica. Obviamente, e aí eu ressalto, desde que não haja contrariedade à Lei Geral de Licitações e Contratos. Fechado. Beleza. Bora avançar? Pô, a gente já viu o conceito, já tratamos sobre competência. Olha só. Outro ponto importante, e aí a gente já vai para a leitura da lei, é o âmbito de aplicação. Âmbito de aplicação. Como assim, professor? O âmbito de aplicação. Quem se submete aos regramentos trazidos pela 14.133 de 2021 é o que a gente vai ver. E como eu trouxe no início da minha fala, nós estamos diante de um procedimento de natureza administrativa, ou seja, a gente pensa em administração pública. Quando a gente pensa em administração pública, quem tem que vir à nossa mente? Se liga! Quando a gente fala em administração pública, nós temos que pensar na administração direta, ok? Quem é a administração direta, professor? Ela é composta pelos chamados entes políticos, União, Estados, Distrito Federal e municípios. São todas pessoas jurídicas de direito público interno,
São dotados de personalidade jurídica, fazem parte da chamada administração direta. Perfeito? Então, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Beleza, professor, só que além da administração direta, e aqui eu vou fazer uma ressalva, a gente vai colocar a chamada administração indireta, ok? Indireta. Com a ressalva de que em relação à administração indireta, a lei de licitações só vai ser aplicável às autarquias e às fundações, ok? Fundações. Tá, beleza, professor, mas eu já estudei organização da administração pública, tá faltando gente aí, tá faltando entidade administrativa. Além das autarquias, além das fundações, nós temos na administração indireta empresas públicas e sociedades de economia mista. Só que olha só a observação que eu vou fazer com você. As chamadas empresas estatais, elas têm regulamento próprio. Está lá na Lei 13.303 de 2016. Então, as licitações e contratos realizados pelas empresas estatais têm disposição específica, que é o que a gente vai anotar aqui, ok? Então, se liga na observação. Empresas estatais, as empresas estatais, leia-se. Empresas públicas e sociedades de economia mista têm regramento próprio, Lei 13.303 de 2016. Fechou? É exatamente o que está trazido, estampado lá no início da 14.133. Vem comigo, de olho na tela. Se liga no artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas, diretas, beleza, autárquicas e fundacionais. Show de bola! Tá? Administração indireta aí também, professor. E ela fala do âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e abrange. Olha só, além da administração pública como um todo, à exceção das empresas estatais, a lei de licitações também é aplicável em relação aos outros poderes da União. Como assim, professor? Poder judiciário e poder legislativo. Quando o poder judiciário e o poder legislativo eles desempenham as chamadas funções administrativas, ou seja, as funções atípicas, que são aquelas funções para quais aqueles poderes não foram criados especificamente, eu também aplico a Lei Geral de Licitações e Contratos. Ok? Perfeito? É exatamente o que está estampado nos termos do inciso 1. Se liga. Os órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do poder legislativo dos municípios quando no desempenho de função administrativa. Então, olha só, se liga, tá? Aqui o critério de adoção do nosso legislador foi o conceito material de administração pública. Então, quando estes outros poderes, o legislativo e o judiciário, desempenham funções administrativas, aí eu faço aplicação da lei de licitações. Fechou? Para encerrar o rol, nós ainda temos o inciso 2, os fundos especiais, as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela administração. Esses fundos especiais são aquelas situações em que não há, são fundos em que não são dotados de personalidade jurídica, mas que são criados para auxiliar no desempenho das funções administrativas, ok? Envolveu o dinheiro público, via de regra, a gente vai fazer a aplicação da Lei Geral de Licitações. Perfeito? Tranquilos? Bora seguir? Olha só, o parágrafo 1º é exatamente o que nós estampamos ali, que nós já notamos em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Eu chamo a atenção de vocês que estas são entidades administrativas,
dotadas de personalidade de direito privado. Por isso que a gente não aplica a lei geral, eles têm regulamento próprio. Tá? Se apareceu a expressão empresas estatais, pode designar o gênero, do qual são espécies, empresas públicas e sociedades de economia mista. Tá, beleza, professor. Então as licitações para essas entidades completamente diferente? Não, até porque a Lei 13.303, ela expressamente prevê a aplicação subsidiária da Lei Geral de Licitações, que no caso é a 14.133. Fechado? Maravilha! Vamos seguir aí na tela. Além das hipóteses até agora analisadas, existem situações específicas nas quais também se aplica a lei. Tá? E aqui o artigo 1º traz lá no bojo dos seus parágrafos questão de dever de licitar em relação a reparações sediadas no exterior, contratos para receber recursos de agências e organismos internacionais e contratos para atender reservas internacionais. Depende de ato normativo do Banco Central. Perfeito? Então a gente também tem esses apontamentos em relação à aplicação da Lei Geral de Licitações e Contratos. Bora avançar. Beleza, professor, a gente já está pegando aí o bizu, já vimos conceito, já vimos competência, âmbito de aplicação e olha só, também se faz importante a análise dos princípios, ok? Princípios. Professor, isso é chato, não gosto, mas não tem o que gostar, não tem para onde correr. A parte principiológica é muito importante. E a nova lei de licitações trouxe uma porrada, um balaio de princípios. Obviamente que as provas gostam de cobrar literalidade, tá? Então tem que fazer um esforcinho aí. Ah, mas eu tenho que decorar. Tem que lembrar pelo menos quais são. A essência, né? Se você lembra o conceito, a essência da licitação, fica muito mais fácil você raciocinar na hora da sua prova, tá? Mas olha só que interessante. Quando a gente fala da parte principiológica, nós temos os princípios constitucionais, que são aqueles lá do artigo 37, caput da Constituição, e nós temos princípios específicos. Perfeito? Que são esses camaradas aqui que eu vou jogar na tela para vocês. Então, olha só, se liga, o artigo 5º, ele traz uma redação relativamente extensa e a gente vai esmiuçá-lo aí na medida do possível, ok? O que de mais importante tem? Então, olha só, na aplicação dessa lei serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. Até aqui, tudo isso que está em vermelho para você, tá? Vamos jogar na tela aí de novo. Tudo que está em vermelho, ok? Não é novidade nenhuma. São os princípios constitucionais. Fechou? Então não vou ficar aprofundando aqui porque não é essa a razão desse nosso encontro. O que tem aí de princípios específicos? Então, bora lá. Do interesse público. Opa, interesse público, já ouvi falar, professor. Dois princípios que, embora não sejam trazidos pelo ordenamento de forma expressa, são as bases do direito administrativo. Quais são eles? Supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. A indisponibilidade do interesse público significa o quê? Que a administração pública não pode dispor de uma coisa que não é dela. Os bens públicos, ok? Via de regra, né, que são aqueles bens que integram o patrimônio das pessoas de direito público, eles são do administrador? Não. Eles são nossos. A administração pode fazer aquilo que bem entender? Negativo. Ela sempre tem que pensar o quê? A alcançar o interesse público, o interesse coletivo. E a ideia do interesse coletivo, ela decorre justamente da ideia de indisponibilidade desse interesse. Fechado? Próximo princípio aí, ó, da probidade administrativa, tá? Esse aqui foi trazido de forma expressa, mas ele está ligado aí com a ideia de honestidade, de moralidade. Percebam que o nosso legislador, ele pecou pelo excesso, né? Ele traz vários princípios para não abrir margem de dúvidas.
quais serão os preceitos que deverão ser seguidos dentro da lei de licitações. Então, probidade tem a ver com ética, com moral, ok? Com honestidade do administrador público. Seguindo, da igualdade. Você trazer critérios que venham a igualar a situação daqueles que tenham interesse em contratar com a administração. Perfeito? Dependendo da situação, pode haver critérios diferentes para os interessados. Essa é a ideia de igualdade. Você tratar igual quem é igual, tratar diferente quem é diferente. Basicamente essa é a ideia. Voltando aqui, princípio do planejamento, que está ligado à questão de organização, de eficiência e de eficácia, que também são princípios, ok? Há uma série, de estudos de preparação prévia para que seja feito o procedimento licitatório, essa é a ideia de planejamento. Princípio da transparência, que está ligado aí com o princípio da publicidade, em você trazer a possibilidade dos interessados, dos particulares, em exercitar alguma espécie de controle em relação ao processo licitatório. Perfeito? Volta comigo na tela. Princípio da eficácia é a busca de resultados, já foi falado. Princípio da segregação de funções. Olha só, isso aqui é novidade. Segregação de funções significa que um agente público que atua em determinada fase da licitação, do procedimento licitatório, não vai poder atuar em outra, justamente para gerar o quê? Um maior distanciamento, uma maior imparcialidade, uma maior forma de controlar, qualquer espécie de influência e ingerência que pudesse haver em relação à legislação anterior, ok? Volta comigo na tela, princípio da motivação, esse aqui também está ligado, à própria ideia de atos administrativo, exposição de fatos e de direito que levam à prática do procedimento. Princípio da vinculação ao edital, é a ideia que o edital é a lei do certame, é a lei da licitação. Se está no edital, deve haver, melhor dizendo, a previsão no edital para que possa ser cobrado. Se não está no edital, não vale. Essa é a ideia de vinculação. E está atrelada ao julgamento objetivo. Uma vez expostos os requisitos, ok? Eles devem ser analisados de forma objetiva, sem subjetividade, sem margem de preferência subjetiva do agente público que vai conduzir o certame. Beleza! Avançando aí, princípio da segurança jurídica, a gente também consegue enxergar esse princípio aí em outros pontos do direito administrativo, que é aquela ideia de você conferir a mesma interpretação a uma norma que já tenha produzido seus efeitos, para que vise aí, evite que a administração mude a interpretação da mesma lei. Princípios da razoabilidade, e aí eu já me permito aqui ligá-lo com o princípio da proporcionalidade, que é aquela ideia de necessidade, de adequação, de utilidade, ok? De você empregar o procedimento licitatório quando for necessário, adequado e útil à administração e ao interesse coletivo. Voltando na tela ainda como princípio, o princípio da competitividade, que é a essência da própria licitação, ok? Princípio da celeridade, que está lado a lado aí com o princípio da eficiência, é fazer de forma mais célere, numa razoável duração desse procedimento administrativo. E por fim, não menos importante, da economicidade, fazer mais gastando menos, e do desenvolvimento nacional sustentável. Esse último princípio aqui já aparecia na legislação anterior, ele aparece de novo, está ligado a aspectos ambientais, a realização de obras, serviços de engenharia que venham buscar a preservação da flora, da fauna, gerando um menor impacto possível. Perfeito? Lembrem-se, meus queridos, que estes são os princípios específicos que estão estampados aqui no artigo 5º da Lei de Licitações e Contratos. Sempre vale muito a pena dar uma olhadinha, uma reforçada neles, ok? Espero que vocês tenham curtido esse nosso bate-papo. Encontro vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço e até mais.